Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Estão tendo dificuldade para responder as atividades? Eu acredito que sim. O que eu tenho para dizer é que logo isso vai passar e a gente vai poder estar fazendo essas correções de forma presencial. Preparei algumas questões aqui para vocês do capítulo 3, tá? Página 55 e 63. Então vamos lá. Na página 55 tem um mapa que ele vai responder algumas questões. Aí, na primeira questão diz assim: observe atentamente o mapa da página 54 e responda as questões. O mapa ao qual se refere, da página 54, é esse aí: Brasil, rodovias e ferrovias. Na letra A, diz o seguinte: quais são os estados do Brasil que possuem tanto ferrovias como rodovias? Só para melhor entender, as rodovias são essas linhazinhas tracejadas no mapa do Brasil, que vocês podem ver em maioria. Já as ferrovias são essas linhazinhas pretas, que são minoria no mapa, tá certo? Então, alguns dos estados que possuem ferrovias e rodovias são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e muitos outros. Continuando ainda sobre esse mapa. Na letra B diz o seguinte: suponha que você está na cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins, e deseja se deslocar de carro até Fortaleza, no Ceará. Assinale a direção pelos pontos cardeais e colaterais em que seguem essas estradas. Pega novamente o mapa de rodovias e ferrovias, localiza a cidade de Palmas e a cidade de Fortaleza. Então vamos lá. Para melhor interpretação do mapa, adaptei uma legenda aí. Uma seta verde, que indica a direção norte, uma seta roxinha, que indica a direção leste, e uma seta vermelha, que vai indicar a direção nordeste. Então vamos responder. Partindo de Palmas, no centro do país, pode-se seguir pela rodovia que vai para o norte, a seta verde. Chegando próximo ao Maranhão, certo? Você deve entrar a leste, a seta roxinha, na rodovia que vai para Teresina. E de lá, entrar na rodovia na direção nordeste, ou seja, a seta vermelha, chegando a Fortaleza. Localizem essas setas e observem bem a questão. Na próxima questão, na letra C, diz assim: por meio da análise desse mapa, é possível concluir que há mais rodovias ou mais ferrovias no Brasil. Como você chegou a essa conclusão? Bom, a possível resposta: a quantidade de rodovias em relação à de ferrovias é bem maior, tá certo? Ou seja, há mais rodovias que ferrovias. A grande maioria dos estados brasileiros possuem mais rodovias que ferrovias. Os estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, na região norte, não existem ferrovias, possuem apenas rodovias e hidrovias, certo? Esses estados que não possuem ferrovias utilizam os rios como meio de deslocamento, chamados hidrovias, e utilizam barcos e balsas para transportar pessoas e mercadorias de modo geral. A segunda questão diz o seguinte: observe novamente o quadro acima, tá? Esse quadro que vai mostrar as convenções cartográficas, tá? Mostra os símbolos utilizados em legendas de mapa. Agora, cite ao menos 2 símbolos adequados para um mapa. Letra A, utilizado por uma pessoa que está navegando por rios. Então, você vai observar aí os portos e rios navegáveis. Observem onde estão esses pontinhos, então essas figurinhas que são os símbolos, tá? No quadro. Então, portos e rios navegáveis, na letra A. Na letra B, utilizado por um turista, ele vai precisar ver esses símbolos como aeroportos internacionais, cidades principais e capitais de país. Os aeroportos são indicados com um aviãozinho, tá? As cidades são pontinhos no mapa.
Na letra C, um mapa utilizado por um grupo que está escalando uma montanha. Então, eles vão pegar um mapa que vão mostrar as cores, certo? A altitude, os símbolos referentes ao relevo, não é isso mesmo? São as cores e os picos, que são esses que estão com um círculozinho, tá? Vamos para a próxima atividade. Na página 61 tem um texto, ele vai pedir para você ler o texto, tá? Que fala sobre globos e mapas em sala de aula. Após a leitura desse texto, você vai para as questões. Então, após a leitura do texto, ele vai pedir: observe o mapa mundi e um globo terrestre e responda às questões. Então, está aí o mapa mundi e um globinho do lado. A questão diz o seguinte: quais as diferenças de tamanho e de formato no mapa mundi e no globo você consegue perceber em países como Suécia, Itália, ou Índia e Rússia, certo? Então, vamos ver. No mapa mundi eu coloquei aí uma setinha indicando quais são esses países: Suécia, Rússia e Índia. No globo só deu para colocar Rússia e Índia, porque a Suécia está do outro lado do globo, tá certo? Então a possível resposta seria a seguinte: Índia, Suécia e Rússia estão maiores no mapa mundi em relação à representação desses países no globo terrestre. No mapa mundi, há maior distorção em formato dos países e continentes, e o globo representa com maior fidelidade as formas do planeta, tá certo? Então, vai estar bem maior essa representação no mapa mundi. Continuando a questão. Vamos para a questão 3. A segunda questão nós responderemos em um outro momento. A questão 3 diz o seguinte: qual será o melhor caminho para se deslocar de avião do México para a China? Há diferença nesse trajeto quando observamos o globo terrestre e o mapa mundi com o meridiano de Greenwich no centro? Bom, a possível resposta seria a seguinte: o melhor caminho de viagem a partir do México em direção à China, nas representações, dá-se pelo deslocamento para o oeste. Comentário: ambas as formas de representar a Terra ambas as formas representam a Terra, e que o planeta tem o formato aproximado de uma esfera. Porém, no mapa, a representação da Terra dá-se num plano, pois, seguindo pela direção leste, o percurso fica mais longo. Daí a opção mais viável para ir do México para a China ser pelo oeste, tá certo? Ambas as formas de representar o planeta têm formato aproximado de uma esfera e não existe nem começo nem fim, certo? Ao visualizar o globo terrestre é possível observar esse fato, visto que apresenta um formato esférico mais aproximado da forma do planeta, tá certo? Então, como não dá para observar no globo terrestre, através dessa correção, vocês poderão visualizar, imaginar aí um globo e essa direção, indo a oeste, tá certo? Ficaria muito mais perto e a oeste do que se deslocar a leste. O percurso será mais longo. Bom, e eu vou deixar uma atividade para vocês, para relembrar o assunto sobre os tipos de mapa. Então, vocês observem esses 3 mapas, tá? E logo abaixo tem 3 questionamentos. Respondam, tá? E fiquem em paz, na paz de Deus, tá certo? Até o nosso próximo encontro, tá certo?